No vídeo de hoje falaremos sobre um filme trash, mas muito trash. Se você sabe o mínimo de inglês, você vai ler o título do filme e você vai saber rapidinho do que o filme se trata e o que pode acontecer durante a sua trama. Sem contar que eu só acho que é praticamente um crime eu fazer um especial de Halloween aqui no canal e não trazer um dos melhores subgêneros do terror. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Frankenhooker, Que Pedaço de Mulher é um longa estadunidense bem trash, que seria a junção do terror com pitadas de humor ácido, lançado em 1990, em que foi dirigido e co-escrito pelo Frank Henenlotter, responsável também por Basket Case, de 1982, e O Soro do Mal, de 1988. O filme de hoje começa da forma mais sem pé e nem cabeça que vocês possam imaginar, já que o nosso protagonista é o Jeffrey Franken, interpretado pelo James Lawrence, que ele é um eletricista e especializado em bioeletricidade. Que, pra ser sincero, eu nem sei se isso existe, eu vou perguntar pro meu irmão por causa que ele é eletricista. E ele está acompanhada da sua noiva, a Elizabeth Shelley, interpretada pela Pat Mullen, que primeiramente ela faz essa personagem, mas quem assistiu ao filme sabe que com o decorrer da trama, ela se transforma em uma outra personagem. Ambos estão no aniversário do pai da Elizabeth, em que enquanto está acontecendo um churrasco no quintal com a família, Jeffrey está na cozinha frustrado com uma de suas criações. Depois de muita insistência dos parentes e da própria noiva, ele acaba se reunindo lá fora com as outras pessoas, pois quer ver a reação do sogro com o presente que ele desenvolveu. Elizabeth acaba apresentando para todos o cortador de grama automático, mas por um descuido ela acaba ficando em frente ao aparelho ligado e de repente tudo é tomado por sangue, já que a jovem é morta pelo eletrodoméstico. Após o acidente, Jeffrey fica totalmente desolado e resolve utilizar de suas sabedorias, indo atrás de outras mulheres para reunir peças que possam trazer a sua noiva de volta à vida. E com direito a upgrades, em que ele terá o corpo que ele sempre almejou para sua companheira. Se vocês já estão achando um absurdo essa sinopse, fiquem sabendo que daqui pra frente é só pra trás. Porque o filmezinho insalubre, de verdade, tem hora que a gente realmente ri, mas tem hora que, gente, eu não sei se envelheceu mal, mas eu fico me questionando aonde o diretor ele tava com a cabeça. Frankenhooker, como seu próprio título já diz, então ele seria a junção do corpo da falecida noiva do Jeffrey com profissionais do sexo que ele vai encontrando por aí. Em que, se você não sabe inglês, o título pode passar totalmente despercebido e você acaba não assistindo por conta da arte do pôster, que eu já diria que ela não é a das mais bonitas. Diferente de outros pôsteres em outros idiomas que eles deixam bem claro do que a trama se trata. Em muitos momentos, eu não vou mentir pra vocês, eu não sabia se o filme ele se tratava de uma paródia ou de um projeto de filme erótico por conta das suas cenas muito apelativas. Por mais que seja coisa da época, o espectador consegue notar que as cenas são utilizadas de forma muito exagerada. E eu não posso esquecer de contar pra vocês que supostamente o filme de hoje ele possui uma versão não classificada, ou seja, que não passou pelas mãos da MPAA, que consequentemente essa versão secreta aí, ela teria 2 minutos a mais do que a gente conhece originalmente. E essa opção do longa incluiria cenas mais longas, mostrando mais nudez e violência, e especialmente nos momentos com as prostitutas e explosões. E esse boato originou-se com um suposto VHS não classificado que podia ser alugado em locadoras de vídeo familiares. Mas eu vou falar sobre isso com mais detalhes mais pra frente no vídeo. Então basicamente era aquela versão bem suspeita em que o espectador não sabe se aquilo é real ou não, daí fica o questionamento. Mas voltando a falar sobre o seu título, Frankenhooker então seria baseado no romance de terror gótico Frankenstein, publicado pela primeira vez em 1818 e escrito pela Mary Shelley. No entanto, gente, não vai muito nessa pira assim que é baseado nesse conto, porque eu diria que ele foi baseado ali até a página 2, até o índice no máximo. Mas é claro que o diretor, além de fazer uma brincadeira com o nome do seu filme, ele também trouxe outras homenagens escondidas para aquelas pessoas que manjam do conto original. Como a personagem Senhora Shelley, interpretada pela Joanne Ritchie, que ela faz referência à autora do livro, e a Senhora Franken, que ela é interpretada pela Louise
Louise Lester fazendo alegoria ao nome dado ao monstro. Outra característica são as cenas que fazem referências claras ao clássico do terror. Seja no momento em que Jeffrey vai ressuscitar a sua noiva, em que vemos todas as etapas do procedimento, assim como na confusão instaurada quando a criatura que ele criou tem contato com o mundo externo. Mas assim, gente, cá pra nós, por mais que o filme ele seja bem peculiar, é claro que eu vou ressaltar para vocês os pontos positivos e negativos também, em que poderemos analisar e chegar à conclusão de por que o filme ele não envelheceu tão bem, mesmo que a sua proposta seja um longa-metragem escrachado. Primeiro, vemos que todos os personagens acham mega normal o maluco do protagonista ter um monstro com um olho só dentro da sua casa, ou até mesmo realizar procedimentos na sua noiva quando ela ainda estava viva. Isso porque no próprio início do filme, uma amiga da Elizabeth demonstra achar bizarro eles confiarem tanto no Jeffrey. I even had Jeffrey staple my stomach and nothing helps. Jeffrey stapled your stomach? E por favor, não me venham com "mas Bianca, é pra fazer sentido com o nonsense do filme". E não, gente, eu digo isso porque parece que existe um surto coletivo dentro da família da Elizabeth em que eles não percebem essas estranhezas. Isso porque eu nem citei a porrada de parafernália que o Jeffrey possui dentro da casa da sua mãe, totalmente equipado, contando com um freezer, onde ele guarda os restos mortais de sua noiva. E novamente, ninguém desconfia. E eu nem vou entrar no mérito de que o tamanho do laboratório do Jeffrey inteirinho é praticamente o tamanho da casa. Assim, gente, a planta baixa desse lugar não faz sentido nenhum. Inclusive, eu jamais usaria um argumento do tipo: "Nossa, mas que absurdo, quem daria um dinheiro pra produzir um filme desses?". Até porque eu amo um filme trash. E também seria um momento ali que eu levaria um fecho do diretor. Ele nunca precisou se preocupar em encontrar uma empresa pra financiar seu projeto, até porque ele é a sua própria empresa. E eu não vou mentir pra vocês, porque eu considero o enredo do Frank Hooker muito lento, assim, beirando o arrastado. E eu estou falando coisa de chegar aos 40 ou 45 minutos do filme e nada acontece sobre o que estamos esperando. Então eu já tô pedindo pra vocês que, se vocês forem assistir, por favor, tenham paciência. Mas também quando realmente acontece algo, acaba desapontando porque fica restando uns 20 minutos para o filme acabar. E é aquilo, a gente acaba nem vendo o caos realmente se instaurando na cidade, o que eu acho uma pena. E agora eu vou deixar um questionamento aqui pra vocês, porque eu gostaria de saber a opinião sobre até que ponto o Frankenhooker ele é um filme que traz uma crítica e até que ponto ele é um filme machista. Pois não é querendo passar pano, mas existem absurdos no roteiro que eu olho e até tento entender porque eram coisas da época. Mas existem momentos que eu acho muito confusos por causa que aí eu não sei em que time que o diretor tá querendo jogar. E digo isso pois existem cenas em que vemos a discussão das profissionais do sexo estarem vulneráveis à sociedade e às doenças, em que, à primeira vista, temos a impressão que o Jeffrey mesmo realmente se preocupa com esse ponto. Mas logo em seguida vemos outras ocasiões em que conhecemos o personagem chamado Zorro, que ele tem uma estirpe à la Freddie Mercury, interpretado pelo Joseph Gonzalez, em que ele, para começo de conversa, marca suas garotas no braço com um símbolo de Z por conta do seu nome, como se elas fossem gado. Sem contar que ele não se importa nem um pouco com elas, tratando-as como uma mercadoria apenas visando o lucro. O segundo ponto é que na cena em que há o relato da jornalista falando sobre a morte da Elizabeth, ela dá muita ênfase em ela ter sido uma mulher obesa. Sendo que, gente, eu sou jornalista, não existe relevância, não existe critério de noticiabilidade dentro desse fato. Isso porque não devemos esquecer que no próprio começo do filme, diversas vezes, vemos como Jeffrey fica reclamando que queria que Elizabeth fosse mais gostosa. E claramente vemos que a atriz usa algum tipo de enchimento para tentar simular que ela é uma pessoa gorda. Daí vocês estão vendo essa coisa do diretor jogar num time e aí para outro, bater em um, bater em outro, e meio que ele não se decide. Sério, gente, a prostituição em si foi o que menos me incomodou dentro da trama. Foi mais essa questão sem noção do Jeffrey ficar querendo controlar o corpo da sua companheira e, claro, da jornalista. Henning Lauder, durante as gravações, utilizou de nomes falsos para seu projeto, chamando de Frankenstein 19 até mesmo no roteiro, para evitar qualquer tipo de reação negativa das pessoas em relação ao seu longa-metragem.
curta-metragem. E pasmem, pior que ajudou muito, principalmente na questão de aluguel de adereços, locais e outras necessidades. Frankenhooker foi o primeiro filme SEG do nosso diretor, isso porque ele utilizou de atores desta organização. Porém, Henenlotter acabou tendo alguns empecilhos, pois as garotas que a SEG estava enviando não estavam dispostas a realizarem cenas com nudez. Então nosso diretor acabou fazendo igual nosso protagonista, por causa que ele foi até o Billy's Topless Bar, lá em Nova York, procurando garotas que estivessem dispostas a ficarem nuas em frente à câmera. E pouco tempo depois, ele tinha várias strippers contratadas, cada uma delas para graus específicos de nudez dentro do seu projeto. E como a SEG não é boba nem nada, acabou tomando cada uma dessas modelos como suas futuras membros. Daí vocês lembram de uma suposta versão do filme sem classificação, com minutos a mais que eu citei anteriormente? Pois bem, isso porque eles eventualmente cortaram o filme para ficar com a classificação R para até 17 anos, para poder comercializar mais fácil. E esse único corte para o filme não ser considerado adulto foi realizado em uma das 7 cenas que o filme teria as prostitutas explosivas. Mas meio que não adiantou muito. E eu já vou adiantar para vocês que essa treta do filme começou há muito tempo, desde o primeiro contato que eles fizeram com a MPAA. Pois o Henenlotter, o nosso diretor, ele lembra de cada palavra que ele trocou junto com Richard Heffner, que era o diretor do conselho da MPAA na época. E basicamente papo vai e papo vem, e o Henenlotter, ele pergunta pro Richard que nota que seu filme ficou. E é nessa hora que o Richard ele fala que ficou com nota S. O Henenlotter não entende nada e fala: S de sexo? Ele: não, S de merda. Nisso, o James Glickenhaus, responsável pela distribuição do filme de hoje, ele tomou as dores e tornou essa disputa pública. Então, a MPAA retirou o que disse e deu ao filme uma classificação X, que seria para maiores de 18 anos. Por sua vez, como Henenlotter queria que seu filme tivesse um alcance maior, eles recusaram o resultado dado pela associação e lançaram seu filme sem classificação. Poxa, de pensar que eles tiveram que cortar uma das melhores partes do filme. Eu amo como a gente consegue reparar como essas cenas das explosões são toscas. Tudo bem que pra época pode ter sido muito gráfico, mas mesmo assim. Mas não precisa de muito esforço do espectador para notar que a produção se esforçou muito para que tudo parecesse real. No entanto, ainda assim conseguimos reparar o corte seco em que eles trocam as atrizes pelos bonecos. Ao todo, Frankenhooker custou no total de $1,5 milhão, sendo o filme mais caro do Henenlotter na época. Seus colaboradores disseram que ele teria usado todos os fundos alocados para pirotecnia durante a cena das prostitutas explodindo. E quando o diretor precisou de mais efeitos para o desfecho do filme no laboratório, ele reparou que não tinha mais dinheiro e fez todas as pirotecnias sem licença. E do mesmo jeito que o filme de hoje ele conta com referências bem lado B, podem ficar calmos porque eu também vou falar das mais famosas para que ninguém se sinta excluído. Começamos pela cena em que Jeffrey descobre uma forma de fisgar as prostitutas para realizar seus experimentos assistindo a um programa de TV, em que a profissional do sexo denuncia os problemas em seguir o ramo. Uma referência ao programa televisivo The Morton Downey Jr. Show de 1987, que diferente de ter um quadro chamado Motormouth, que vemos no filme, ele possuía um quadro chamado Loudmouths, em que eram trazidas pautas a serem discutidas entre o apresentador, a plateia e os convidados que gritavam demais. Já outro detalhe é o cérebro que vemos no início do filme, em que Jeffrey está realizando seus primeiros experimentos. E o diretor retirou esse serzinho totalmente do pôster, já que ele não aparece no filme, de O Cérebro que Não Queria Morrer, de 1962. E quando eu falo pra vocês que eu vou trazer referências famosas que aparecem no filme, eu diria pra vocês não criarem tanta expectativa, porque vindo de mim, lá vem bomba. Isso porque queremos começar com a similaridade que eu vi entre a música Bomba de Camaré da banda de forró Mastruz com Leite, lançado em 2007, com o enredo do filme de hoje. Jogaram uma bomba no cabaré, voou pra todo canto, pedaço de mulher. Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho, fiz uma rapariga mista. Agora, para os roqueiros de plantão, eu também devo citar a música Little Piece of Heaven do Avenged Sevenfold, também de 2007. Coincidência? Acho que não.
Já em relação ao mundo do cinema, eu creio que vocês devem ter lembrado sim de Pobres Criaturas do Yorgos Lanthimos, lançado em 2023. Em que, além de termos uma personagem principal bem à la Frankenstein, sabemos que ambas, quando tomam consciência delas mesmas, acabam passando por um período no ramo da prostituição. Sem contar que ambos os filmes, eles possuem ali os seus momentos feministas, que existem pessoas que discordem que existam no filme do Yorgos Lanthimos, e no meu caso eu discordo que tenha também no filme de hoje, como vocês já sabem que eu não sei em que time que o diretor tá jogando. E vamos lá, não é porque um filme é trash que ele precisa ser qualquer coisa. Mesmo sabendo que muitas pessoas que querem viver do audiovisual vão pelo caminho do terror, por ser mais barato e não exigir tanto de técnica, roteiro e afins. E eu estou falando isso porque o Henning Lauder, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo em Frankenhooker, isso porque ele mesmo era formado em história do cinema. E antes que vocês me entendam mal, eu não tô querendo vir com um papo elitista de que só sabe cinema quem estudou. Eu tô falando que por ele ter tido um contato com a área acadêmica, mesmo que raso, ainda assim ele incorporou certos trejeitos que ele considerou que seria importante colocar ali no seu filme de forma subliminar para que o espectador pudesse captar. Como, por exemplo, ele trazer em seus enquadramentos pistas necessárias para que o espectador não esqueça do que o filme se trata. Como na cena em que mostra o hotel em que as prostitutas se reúnem para realizarem os seus programas e o número do local é justamente 69. De acordo com o diretor, Frankenhooker nunca foi pensado para ser um filme de terror. Aparentemente ele recebeu reclamações de que o filme possuía muito sangue, mas descarta essas reclamações porque sempre quis fazer uma comédia. E eu creio que nesse momento ele não estava muito familiarizado com o gênero do trash, porque é justamente a junção da comédia que ele queria no seu filme com o terror da aparência que ele tanto gostava. E por mais que ele não queria que fosse um filme de terror, ele utilizou de todas as cores presentes em paletas de cores dos filmes do gênero. Podemos observar do verde, que traz uma aura ameaçadora e venenosa ao ambiente, assim como o corrompimento de Elizabeth, que já não é mais a mesma, pois o seu corpo encontra-se acoplado com a de outras mulheres. Assim como o roxo, que traz à tona os momentos fantásticos, místicos e de transformação, justamente por termos uma personagem Frankenstein e vermos em inúmeras oportunidades os projetos e experimentos de Jeffrey mergulhados em uma água do mesmo tom. A trilha sonora do filme de hoje ficou nas mãos do Joey Renzetti, que trabalhou com Henning Lauder em outros projetos como Basket Case 2 de 1990 e Poltergeist 3 de 1988. A maioria das faixas realmente parecem que saíram de um filme de terror clássico, que passam até um pequeno mistério ao espectador. Mas, sinceramente, existem faixas que parecem que saíram diretamente de um jogo de Mega Drive. E quando vocês ouvirem, vocês vão entender o que eu tô falando. Irei destacar a música tema do filme, seguido de Eyeball Happy Day, e por último, Looking for Hookers. E como há de se esperar, Frankenhooker, por conta das suas inúmeras polêmicas, tanto na pós quanto na pré-produção, é claro que ele não pôde participar de nenhuma premiação. Logo, ele não pôde ser reconhecido por nada. Porém, sorte dele que ele possui os seus fãs que guardam todo esse carinho pelo longa-metragem. E o filme que indicarei hoje é Reanimator, um longa estadunidense de ficção científica e bem trash de 1985, em que foi dirigido pelo Stuart Gordon, responsável também por Bonecas Macabras de 1987 e Herança Maldita de 1995. E é claro que eu não pensei duas vezes antes de trazer um filme que também é uma adaptação, só que dessa vez do H.P. Lovecraft, que traz um cientista meio louco das ideias que gosta de trazer algumas criaturas de volta à vida também. Herbert West é um estudante de medicina que desenvolveu um reagente capaz de reanimar criaturas mortas. Ao lado de seu colega de quarto, Dan Ken, West precisa de corpos frescos para continuar suas experiências mórbidas. Porém, o seu professor, Dr. Carl Hill, tem planos de conseguir os créditos da descoberta só para ele. E você já assistiu ou ouviu falar sobre Frankenhooker? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me deixar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!